Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente. Em nosso programa Fé e Luta, nesta edição de 28 de março de 2023, trataremos da noção que o teólogo Leonardo Boff tem de Jesus e a que os donos da Marcha para Jesus têm para definir o Jesus deles. Antes de continuar, por falar em fé e luta, é momento de pedir a vocês solidariedade nos likes aqui em nosso vídeo e nos outros do canal. Pedir também inscrições aqui para chegarmos o mais rápido possível à condição de termos uma comunidade aqui, comunidade de Cartas Proféticas. De comentarem, amanhã farei um comentário sobre o comentário de Jefferson Ferreira no programa desta manhã, a respeito do novo mundo que surge multipolar. E também de compartilhar os vídeos. E a atenção de vocês ao Pix aqui embaixo é muito importante. Por falar aqui embaixo, aqui nos detalhes, sempre eu posto o link do site Cartas Proféticas, onde também se encontra este vídeo e outros tantos para vocês acessarem, acompanharem, nos ajudarem também com a dinamização do site Cartas Proféticas. Pois bem, o teólogo e frei Leonardo Boff aconselhou o presidente Lula a não comparecer à Marcha de Jesus, visto que os donos desse movimento dito evangélico disseram que convidariam o presidente Lula, como sempre convidam os integrantes executivos municipais, estaduais e o federal. O que não me parece muito verdadeiro isso. E o argumento adotado pelo nosso teólogo brasileiro é o que mais importa aqui no nosso programa. Ele disse que o Jesus da Marcha para Jesus, adotado por estes evangélicos, não falo aqui, nem ele menciona a todos os evangélicos, mas estes evangélicos, inclusive que tem como um criador, um proprietário,
um dono de cavalos, um que usou a Bíblia como carteira para transporte de dólares para os Estados Unidos e acabou preso lá em Miami, passando um bom tempo na cadeia para não roubar dólares. Este Jesus dos evangélicos, como diz nosso teólogo, não tem nada a ver com Jesus dos evangelhos. O Jesus dos evangelhos é o dos pobres, que em todos os relatos dos 4 evangelhos se movimenta entre os pobres, a partir dos pobres, e é um dentre eles. Jesus foi pobre, nasceu pobre. Desculpem aqui, a garganta está seca. Nasceu pobre e morreu absolutamente empobrecido, inclusive nu numa cruz. E o Jesus adotado pelos evangélicos é um Jesus dos ricos. Pelos evangélicos, donos, não me refiro nem ao povo, aquele que caminha pelas ruas, não aos donos, aqueles que andam pelos caminhões de luxo, transportando sons da mais alta qualidade tecnológica. Me refiro a esses. O Jesus desses é um Jesus do luxo, é um Jesus das riquezas, é um Jesus dos ricos, já que as riquezas dentro desse modelo econômico capitalista neoliberal no Brasil não são distribuídas entre todos e todas os que trabalham, as que trabalham, mas são acumuladas nas mãos de alguns. E este Jesus destes evangélicos, donos da marcha de Jesus, é o Jesus destas riquezas, desses ricos. É o Jesus que durante o governo do vampirão Michel Temer apoiou o golpe de Estado, e com os evangélicos das bancadas da Bíblia e da bola, ou melhor, bola também, mas da Bíblia e bancada evangélica, apoiaram os ricos que compraram deputados, deputadas, senadores e senadoras, compraram juízes e juízas para golpear o país e levá-lo à desgraça para os pobres e a bem-aventurança em favor dos ricos. Este Jesus dos ricos, abraçados pelos ditos evangélicos neoliberais, é o Jesus da arminha de Bolsonaro. Eles acolheram Bolsonaro em cima dos caminhões de luxo deles, passaram o microfone do som tecnologicamente de luxo deles, para que de lá de cima Bolsonaro fizesse a maldita arminha. Até durante aquele período do desgoverno Jair Bolsonaro, alguém fez uma montagem quando ele apontou para baixo a arminha, com o corpo de Jesus ensanguentado, sendo baleado pelo miliciano Jair Bolsonaro, apoiado por esses ditos evangélicos, ditas evangélicas. Alguns deles até vieram aqui no canal dizer que Jair Bolsonaro é um escolhido de Deus. Então é difícil, segundo o juízo de Leonardo Boff, ver o presidente Lula, que se propõe a acabar com a fome, com a miséria,
seguindo um programa exigente de distribuição de alimentos, de Bolsa Família, de empregos, de inclusão, ou como ele mesmo diz, o presidente Lula, de colocar o pobre no orçamento. Agora vê-lo no caminhão de luxo, junto aos defensores do Cristo fantasmagórico neoliberal, da violência, das armas, do luxo, da concentração de riquezas e dos privilégios. Este Cristo, que é o mesmo que nasceu com a colonização, transformando irmãos e irmãs africanos e africanas em seres diminutos, escravizados por proprietários de gente, de madeira, de minérios, enfim, para reduzi-los à força de trabalho, para puxar arado e para se transformar em animal de tração. Esse Cristo que acompanhou a colonização é o mesmo desses evangélicos que lá em cima do caminhão pregam, agem, cantam, fazem negócios, vendem a imagem de que é preciso manter o país na miséria para que o curandeirismo continue com um programa de enriquecimento dos picaretas. Por isso, Leonardo Boff aconselha que o Lula que apoia a reforma agrária, o Lula que apoia o aproveitamento das terras pelos trabalhadores e trabalhadoras que realmente produzem alimentos, o Lula que quer retomar o PAC para desenvolver o país, empregar muito mais trabalhadores e trabalhadoras e diminuir a pobreza, não se coaduna com esse Cristo capitalista, neoliberal e fascista. O Cristo dos milicianos que destroem centro de Umbanda, de metralhadoras em punhos, calam as religiões de matriz africana no Rio de Janeiro e na Bahia. Esse Cristo criminoso, este Cristo bandido, esse Cristo sangrento, não tem nada a ver com Jesus palestino, com Jesus dos evangelhos, com Jesus que não chamou trabalhadores e trabalhadoras lá das margens do lago da Galileia para a riqueza, mas pelo contrário recriminou neles o que restava ainda do Império Romano, quando disputavam o melhor lugar, avisando que entre as nações e os senhores poderosos é normal isto, mas entre vós é maior o que serve. E o que serve não pode se coadunar com esse Cristo da marcha para Jesus. O Cristo dos evangelhos é o Cristo que nos remete aos pobres. O Cristo dos evangelhos, muito bem retratado pelo teólogo Leonardo Boff, no seu livro, em cuja leitura eu fiz na primeira edição, lá no final da década de 60, ou início da década de 70, Jesus Cristo libertador é o Cristo que liberta das mazelas,
mas não para que se tornem ricos exploradores do próximo, da força de trabalho, da inocência popular, da ingenuidade das massas. É o Cristo que liberta, para que também hajamos para libertar o povo, libertar as massas, libertar as pessoas da sociedade opressora, para a destruição das estruturas que massacram os pobres. Está certo o teólogo Leonardo Boff, porque fé necessariamente é adesão ao Jesus palestino, ao Jesus de Nazaré, o mesmo que na sinagoga disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou para evangelizar os pobres, libertar os cativos, curar os coxos, trazer vista aos cegos, para fazer cumprir esta profecia no ministério dele e no nosso ministério. Isto que é fé, que necessariamente é luta, e não uma expectativa, ou então aquele alarido de um Cristo que me deixa narcotizado, com uma sensação de ópio, feliz da vida, sem me importar com a dramática situação dos 33 milhões que passam fome por injustiça econômica, não denunciada pelos donos de cavalos, de terras, de estâncias, de fazendas e da marcha para Jesus. Este Jesus é o que pede de nós um comprometimento de fé. Fé no mundo novo, que passa pela luta consagrada de todos nós, nos entregando para transformar esta realidade, para que castas como as da Marcha para Jesus não existam mais. Não sirvam de elos de ligação para a aliança pornográfica, pecaminosa, satânica entre os opressores e os que manipulam os que creem em Jesus. Esse é o nosso grande desafio. Obrigado pelo conselho, teólogo Leonardo Boff, em nome do povo brasileiro, dado ao presidente Lula. É preciso que distingamos entre aqueles que creem para lutar e os que dizem que creem para se satisfazer a si mesmos. Abraços proféticos e revolucionários. Este é o programa Fé e Luta